Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Deus poderoso, grande Deus. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reinado em duas partes. O reino norte, Israel, o reino do sul, Judá. A fatídica história de insatisfação desse rei nos mostra as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros, que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. O autoritarismo do rei Salomão culminou no desencantamento das 10 tribos do norte, em contrapartida as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aspecto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse a sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, receberam contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Ao tomar o conselho com os anciões e com o jovem, Roboão decidiu acatar os conselhos do jovem, demonstrando total desprezo para exercer a posição em que estava. O filho dos anciões dizia que a solução do problema era dar 10 tribos o que pedia. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos e agitados do povo, evitando assim ruptura. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sobre o seu domínio ficaram apenas duas, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselhos e isso o levou à ruína. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos não pode levar o ser humano ao descrime moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Jeroboão, filho de Nabate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte, o reino por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu o rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou a chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E, aliás, o profeta lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a
reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, e um ao norte em Dan e o outro no sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idolatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora cultuar aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. O desejo egoísta de Roboão estava acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falará a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso e grande Deus. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Glória a Deus. Aleluia. Esta palavra ela se encontra em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Glória a Deus, aleluia. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus, em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Glória a Deus. A morte de Salomão abriu o caminho para um dos mais dramáticos e decisivos acontecimentos da longa história de Israel, a formar permanente divisão do reino entre as 10 tribos da norte, que adoravante passaria a se chamar Israel, ou Efraim, e a tribo de Judá, o sul. Embora tenha abalado a nação psicologicamente, a divisão não deve ter causado surpresa ao povo, porque a raiz política e a ideológicas do cisma eram profundas no passado de Israel. Para saber, leia a história de Israel no Antigo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que tem, Senhor Deus, meu Pai, Pai, desviado da tua presença, Senhor, tem colocado, Senhor Deus, meu Pai, ideia no coração deles, meu Pai, tem ido, Senhor Deus, para o próprio erro deles, meu Pai, sem pensar, meu Pai, na tua palavra, sem fazer pergunta ao Senhor, sem achar que o Senhor, meu Pai, quer isso, e eles fazer tudo o que eles querem, Senhor Deus, meu Pai, eu repreendo essa obra maligna, essa força das trevas, eu ordeno mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Pai amado, abençoa essas pessoas, abençoa essas casas, abençoa, Senhor Deus, esse Brasil, abençoa esse mundo, abençoa os asilos, abençoa as crianças, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, o jovem, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, todo ser que respira, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.